Olá a todos, essa apresentação é sobre o projeto Busca Tabu aplicado ao problema do roteamento de veículos capacitados com múltiplos depósitos. Esse é um projeto final da disciplina de MO 824 de Ciências da Computação na Unicamp. Antes de falarmos mais sobre o problema que nós abordamos no nosso projeto, nós vamos falar sobre o problema que ele deriva, que é o VRP. O VRP é um dos problemas mais estudados na área de otimização combinatória. Ele consiste em que, dado um conjunto de consumidores e uma frota de veículos, o objetivo é gerar rotas otimizadas de forma a atender todos os consumidores. Todos os veículos têm que percorrer todas as cidades atendidas e retornar ao seu depósito de origem. O problema de roteamento de veículos é um problema NP difícil e existem diversas variações desse problema abordadas na literatura, que vão alterando restrições conforme o objetivo do problema, como alterando a capacidade do veículo, adicionando restrições de tempo e adicionando mais depósitos. Essa é uma variação do problema de roteamento de veículos, que é o roteamento de veículos de múltiplos depósitos. Esse problema ele consiste em atender um conjunto de consumidores, e esses consumidores devem ser atendidos por uma frota de veículos que estão distribuídos entre vários depósitos. Todos os consumidores eles têm que ser atendidos por um veículo, e todos esses veículos devem retornar ao seu depósito de origem após terminarem a sua rota. Entre as aplicações práticas do nosso problema, nós temos que destacar algumas que estão relacionadas à área de logística e transporte, na área de redução de custo e na assistência de distribuição de recursos pós-catástrofes. Além disso, uma aplicação interessante é em redes de computadores, para redução de latência entre servidores e clientes e distribuição de recursos computacionais. Então agora vamos definir rapidamente o modelo matemático de programação linear inteira que usamos para projetar o problema do roteamento de veículos capacitados com múltiplos depósitos. Primeiramente, vamos considerar um grafo não orientado completo com as arestas E dentro do conjunto de vértices U. Dentro desse conjunto de vértices, a gente tem um subconjunto D, que são os vértices depósito. A gente também está considerando uma função custo, referente ao peso de cada uma das arestas. A gente está considerando um conjunto de capacidade para cada um dos veículos. A gente está considerando a demanda de cada uma das cidades e quanto de estoque está disponível nas cidades depósito. A gente tem algumas funções auxiliares e algumas outras definições que estão mais claras nesse slide. A saída do nosso modelo, ou seja, as variáveis de decisão, são x, y e u. X de v e está relacionado à presença ou não da aresta E na rota do veículo V, I de V está relacionado à presença da cidade I na rota do veículo V. Note que essas duas variáveis elas estão relacionadas e as restrições vão ligar uma com a outra. U de V é uma outra variável associada à utilização ou não de um veículo. Ou seja, se U for zero, o veículo permanece estacionado no depósito. Então, a nossa função objetivo é muito simples, é minimizar o custo vezes as arestas utilizadas. A nossa primeira restrição garante que, caso uma cidade seja visitada, devem haver exatamente duas arestas para o veículo que está visitando aquela cidade. Uma aresta entrando e uma aresta saindo daquela cidade. A restrição 2 garante que todas as cidades que não são depósitos são visitadas por um e unicamente um veículo. A restrição 3 garante que todos os veículos que são utilizados contenham o depósito de origem em suas rotas. A quarta restrição garante que não existam subciclos ilegais na rota de qualquer um dos veículos. A restrição 5 garante que apenas veículos utilizados possam ter outras arestas na sua solução. A restrição 2.6 garante que um veículo leve às cidades visitadas apenas o que ele consegue carregar, ou seja, dentro da sua capacidade, e a restrição 2.7 garante que, dentro de suas rotas, os veículos não entreguem mais do que a capacidade do seu depósito de origem. O problema que nós decidimos abordar é uma especialização em comum, com pouca abordagem na literatura. Porém, o trabalho de roteamento de veículos com múltiplos depósitos já é mais trabalhado desde a década de 80, com algumas abordagens utilizando diferentes meta-heurísticas, como a de algoritmos genéticos híbridos.
A meta heurística de busca tabu é um método que busca explorar iterativamente um conjunto de soluções obtidos através da movimentação de parte de uma solução para outra solução vizinha. A forma direta de realizar essa exploração é visitar todas as vizinhanças, assim explorando todas as soluções possíveis. Esse método, em instâncias maiores, ele começa a ser impraticável e muito complexo e requer muito tempo computacional. Por isso, é utilizada o conceito de memórias ou de lista tabu, que impedem a realização da busca local de movimentos que revertam o efeito de movimentos recentes e força as iterações a explorarem diferentes partes do espaço de busca. Aqui nós podemos ver o pseudocódigo que foi implementado no nosso trabalho para realizar a busca tabu. Além da heurística clássica de busca tabu, definida anteriormente, nesse projeto a gente explora duas variações de busca tabu. A primeira delas é o Probabilistic Tabu Search. A ideia é que no momento em que construímos a lista de possíveis candidatos, listando os vizinhos de uma solução, a gente considere apenas um pequeno conjunto dentro dessa lista de vizinhos. Como para alguns problemas a lista de vizinhos pode ser muito extensa, isso ajuda a acelerar o processo e também adiciona uma aleatoriedade no processo, já que você pode forçar o algoritmo a explorar regiões que ele normalmente não exploraria porque você removeu algumas soluções boas. Então, nessa implementação, a gente colocou um parâmetro neighborhood share, que irá indicar para a gente qual a porcentagem do conjunto de vizinhos que será aproveitada para a avaliação da solução. A última variação que exploramos é a chamada Dynamic Tabu Search. Na implementação clássica que vimos anteriormente, o parâmetro Tabu Tenure, que identificava por quantas iterações uma movimentação não poderia ser explorada de novo, era fixo. Na implementação do Dynamic Tabu Search, esse parâmetro será tomado aleatoriamente dentro de um conjunto especificado. A ideia é adicionar uma aleatoriedade nesse processo, ou seja, após explorar uma solução, fica indeterminado quanto tempo demoraria para aquela solução poder ser explorada novamente. Agora vamos descrever como fizemos a modelagem do problema. Tomamos na tabela a seguir um conjunto de 11 diferentes instâncias com diferentes complexidades, aumentando progressivamente, que colocamos para exercitar a complexidade de cada um dos algoritmos. Dentre as instâncias que a gente montou, podemos perceber que as duas primeiras são equivalentes a um problema de roteamento de veículos capacitados clássico, sendo que a partir da terceira instância temos, de fato, o roteamento de veículos capacitados com múltiplos depósitos. Para gerar as nossas instâncias, tomamos um plano cartesiano 100 por 100 e geramos aleatoriamente as coordenadas de cada uma das cidades. Para a nossa função custo, tomamos a distância euclidiana. A capacidade de todos os veículos foi fixada em 3.000. Como vimos no algoritmo clássico da busca tabu, ela inicia-se de acordo com uma solução inicial dada previamente. Ocorre que a execução da busca tabu depende intimamente da qualidade da solução inicial. Caso a solução inicial seja muito ruim, pode demorar muito para o problema atingir uma região de ótimo, enquanto se você já começar num ponto bom, a busca local fica muito facilitada e fica mais fácil para o algoritmo encontrar melhores ótimos locais. Para esse projeto, exploramos 3 estratégias para a geração da solução inicial. A primeira delas chamamos de distribuição aleatória, a segunda, distribuição ordenando os vértices, e a terceira, agrupando os vértices. Nessa primeira modelagem, nós simplesmente pegamos aleatoriamente as cidades e tentamos atribuir aos veículos na ordem, desde que esses tenham capacidade suficiente para atender a demanda daquela cidade. Ocorre que, como as cidades e os veículos são tomados de forma aleatória, as rotas produzidas possuem muitos entrelaçamentos entre si, como podemos ver no exemplo. Nessa segunda implementação, ao invés de tomar aleatoriamente as cidades, nós ordenamos elas pela multiplicação das coordenadas dos vértices. Ocorre que, dessa forma, cidades próximas tendem a estar próximas na ordem de atribuição aos veículos. O resultado disso, como podemos ver, são rotas com menos entrelaçamentos e com veículos que atendem cidades mais próximas. A terceira forma que exploramos para gerar a solução inicial, a ideia é que as rotas se concentrem próximas aos depósitos que provavelmente seriam parte da solução ótima. Caso os veículos do depósito mais próximo não possam atender a demanda daquela cidade, aí então voltamos à execução do algoritmo anterior, atribuindo a um veículo não tão próximo. Aqui podemos visualizar comparativamente as 3 estratégias para a geração da solução inicial. Tanto visualmente, como podemos ver que não tem tantos entrelaçamentos,
como qualitativamente associando ao custo dessas rotas. Podemos observar que a terceira estratégia obteve as rotas com menores custos, embora a segunda também obteve alguns resultados muito bons. Dessa forma, para todas as implementações, nós consideramos a estratégia de agrupamento dos vértices. Outro fator importante na implementação da busca tabu são as estratégias para gerar os vizinhos. Então, a partir de uma solução, quais algoritmos são implementados para a geração de soluções próximas? Nesse projeto, implementamos 3 estratégias para a geração de vizinhos. A primeira delas chamamos de mover. Trata-se de pegar uma cidade que está na rota de um dos veículos e colocar na rota de outro veículo. A ideia é que se tem uma cidade que seria melhor alocada na rota de um outro veículo próximo, ele se beneficia dessa troca. A segunda estratégia, que chamamos de inverter, tem o objetivo de alterar a ordem dentro da rota de um mesmo veículo. A ideia é que entrelaçamentos sejam facilmente resolvidos com essa troca, e isso melhora a eficiência da rota daquele veículo, que terá um custo menor, já poderá percorrer um caminho menor. A terceira estratégia, que chamamos de trocar, se baseia em selecionar 2 cadeias de vértices da rota de 2 veículos e trocá-las entre si. A ideia aqui é resolver entrelaçamentos entre 2 veículos e encontrar para uma cadeia de cidades outro veículo que consiga atender melhor a demanda daquelas cidades. Dentre essas 3 estratégias, é fácil observar que a terceira gera a maior quantidade de vizinhos. Agora, nós vamos falar sobre os resultados obtidos através dos nossos experimentos. Primeiramente, aqui nós vamos mostrar as configurações que nós utilizamos para rodar os experimentos. A primeira configuração é a configuração do PLI. Depois, nós rodamos a estratégia padrão da busca tabu, com tenures igual a 7, 5 e 20. Depois, nós utilizamos estratégias alternativas, que é a Probabilistic Tabu Search e a Dynamic Tabu Search. Os critérios de paradas que nós utilizamos foram de 15 minutos para a busca tabu e de 30 minutos para o PL, 1000 iterações no total, ou 100 interações sem que haja a melhora no resultado. No caso das tabelas que nós vamos mostrar a seguir, caso o algoritmo tenha parado a partir do terceiro critério de parada, que é 100 interações sem melhorar o resultado, será mostrada a primeira interação que foi atingida o melhor resultado. Aqui nós temos o resultado do PLI e nós podemos ver que o algoritmo performou bem para instâncias pequenas. Então, a partir da instância 40, o algoritmo atingiu o tempo limite e não encontrou soluções válidas dentro do tempo limite para as 2 instâncias maiores, que são as instâncias que nós utilizamos para estressar o algoritmo. A partir desse slide são os resultados encontrados pela busca tabu. Nessa primeira tabela, nós temos a comparação entre os parâmetros tenure para 5, 7 e 20. Comparando as 3 execuções, podemos notar que os resultados são bem semelhantes, tendo pouquíssima variação com relação aos custos. A maior alteração nós podemos ver com relação ao tempo. Não é possível determinar ao certo qual das 3 implementações seria melhor na maioria dos casos. Porém, considerando apenas esse conjunto de testes, a implementação com tenure igual a 20 obteve os menores resultados em um tempo menor, embora hajam variações. Mesmo se tratando dos casos de estresse, essa implementação foi a que obteve o melhor resultado. Comparando agora as 3 estratégias de construção da busca tabu, sendo a estratégia padrão, a estratégia Probabilistic Tabu Search e a estratégia Dynamic Tabu Search, no geral, a estratégia padrão obteve os resultados mais consistentes, tendo conseguido resultados muito bons, mesmo para instâncias um pouco maiores, como a 5048, dentro de um tempo menor. Porém, também é importante notar que a estratégia Probabilistic Tabu Search conseguiu encontrar soluções melhores para estratégias que nenhuma das outras implementações anteriores conseguiu, como, por exemplo, na instância 23.6. Nas considerações de custo e tempo avaliadas anteriormente, consideramos que a implementação da busca tabu padrão com tenure igual a 20 foi a que performou melhor dentre as avaliadas. Embora as soluções pequenas sejam muito boas, podemos ver que das instâncias maiores, todas têm espaço para melhoria, especialmente as 2 instâncias maiores, que exploraram muito pouco do espaço de busca e acabaram com rotas que possuem muitos entrelaçamentos.
Apesar do modelo anterior considerarmos o melhor, achamos que vale a pena mencionar as rotas exploradas pelo modelo Probabilistic TS. Embora tenha gasto mais tempo e atingido, em geral, as mesmas soluções que os outros algoritmos, podemos ver que essa implementação conseguiu explorar espaços bem diferentes, partes diferentes no espaço de busca, encontrando soluções bem diferentes das outras implementações, com resultados melhores. Na segunda linha, especialmente na segunda e terceira coluna, podemos ver algumas soluções bem diferentes quando comparadas com a implementação da busca padrão. Isso demonstra que a aleatoriedade do Probabilistic TS permite que esse algoritmo explore outras partes do espaço de busca, e ele tem potencial para atingir melhores resultados. Para trabalhos futuros, consideramos que pode ser útil avaliar alternativas à construção de vizinhos. Podemos verificar que a implementação da estratégia trocar gera uma quantidade muito grande de vizinhos, especialmente para as instâncias maiores. Isso torna a execução muito lenta. Talvez outras estratégias que atinjam o mesmo resultado possam ser utilizadas ao invés do algoritmo trocar, permitindo que a busca tabu navegue no espaço de busca sem gerar uma quantidade excessiva de vizinhos. Como o modelo Probabilistic TS obteve alguns resultados muito interessantes, acredito que explorando diferentes parâmetros para esse algoritmo, resultados melhores possam ser obtidos, talvez até superando os da implementação padrão. Além disso, como as estratégias alternativas de construção, em geral, obtiveram resultados bem próximos à estratégia padrão, acreditamos que pode ser necessário explorar outras estratégias para a construção da busca tabu. Aqui estão algumas das referências que exploramos na realização desse projeto. Obrigado.